monografias e estudos, então fica aquela coisa ensimesmada. E não resolve um problema da indústria, por exemplo. Você não, exatamente, você não fala para quem precisa da informação, entendeu? Assim, ó, pouco importa se estão me achando intelectual ou não, eu quero que a pessoa se informe. Você entende que o jornalismo tradicional, esse que a gente vê pela TV, eu já fiz essa enquete uma ou outra vez no Twitter, assim, qual é a profissão com menos credibilidade no Brasil? Fiz essa enquete. Aí eu coloco lá, político, bicheiro, jornalista. Jornalista sempre ganha disparado com uma profissão... Ainda mais no Twitter. Com a profissão de menos credibilidade. E eu vejo cada vez mais as pessoas assistindo jornalismo independente. Você acha que vai morrer o jornalismo da Globo, o jornalismo tradicional? Não, morrer não vai. Assim, hoje qualquer coisa que venha, sei lá, por exemplo, jogando um nome qualquer aqui, mas hoje qualquer coisa que venha, por exemplo, da Daniela Lima, pra mim é mentira. Eu não acredito em nada do que ela fala, nada. Até porque a maior fake news que eu já vi na minha vida foi ela que falou. Então. Né? Do caso lá do Bolsonaro pulou de paraquedas, caiu num barco segurando o computador da ABIN. E, né, eu falei, caramba, mas nem no roteiro do Missão Impossível eu vi um negócio desse. E você acha que não morre? Não, morrer não vai. Talvez se repaginar, talvez... mas assim, morrer não morre, ele ainda é uma força. Ele ainda tem a sua força, ele ainda tem o seu impacto, é inegável, mas assim, a última pesquisa da Reuters, que a Reuters volta e meia pega e faz uma pesquisa para ver como que as pessoas, por onde as pessoas estão se informando e o quanto que as pessoas estão se informando. Então assim, 40% da população desistiu de se informar. Nossa. Desistiu, não quero mais saber. Isso o Brasil, você está falando? Brasil, desistiu de se informar. Os 60% que sobraram, boa parte, 70%, se informa mais pelas redes sociais. Então, assim, e aí a gente cai num outro problema que é o letramento digital, né? As pessoas são analfabetas digitais. Então, assim, as pessoas veem um corte de um podcast, elas não entendem que aquilo é um corte. Sim. Aquilo é uma isca para você ir ver o conteúdo completo. As pessoas não sabem disso e elas ficam ali comentando aquele corte. Não, imbecil. Não, headline era a mesma coisa, né? A manchete. A manchete era a mesma coisa. A manchete caça-clique hoje em dia. É a mesma coisa. Eu lembro, desculpa só de te cortar, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar em 1994, são 31 anos que eu trabalho na indústria, né? E quando eu era moleque, o pessoal da indústria, eu sempre trabalhei com peãozada e tal, o pessoal da indústria lia notícias populares, você lembra de... E parado na frente da banca, lendo só a manchete. Exatamente, notícias populares. Mas as pessoas ainda paravam e liam a manchete. Era aquele jornal que a gente falava que se espremesse saía sangue. Isso, o pessoal exatamente. Hoje não sabe. Depois mudou, acho que virou um equivalente, acho que virou Jornal Agora, se eu não me engano. Aqui em São Paulo, eu não sei. Que era o Notícias Populares era azul, o Agora era vermelho. Aí eu lembro até hoje de estar passando na banca do jornal e a região indústrias, pessoal do aço, é muito legal, que é um ambiente diferente do que provavelmente você está acostumado. Sim. Então Notícias Populares, o pessoal jogando no bicho. Gente, são os programas da tarde hoje. Mas da Atena, assim, entendeu? Eu lembro até hoje de passar assim, vendo uma manchete. Detran começa a caça aos gays. Nossa. Lembro até hoje dessa notícia. Detran começa a caça aos gays. Você imagina o que era, na verdade? Não faço a menor ideia. Mas quem lia falava, caramba, como assim? Como é que o Detran tá caçando? O cara que for gay vai ser multado agora? É isso. Não, o que é isso? Não, era que eles... Nada mais do que para não causar constrangimento, eles não estavam emitindo, isso faz muito tempo, tá? Já tenho uma certa idade. A placa antigamente eram 2 letras. Lembra? Era 2 letras e 4 números. Aí virou 3 letras. Isso. Aí para não ter constrangimento, placa GAY, gay, não ia ser emitida. A não ser que a pessoa pedisse. Era só isso. A notícia era só isso, tá? Não vai ser emitido placa GAY. Vão matar os gays. Aí a manchete era Detran começa a caça aos gays. Você fala, não, vão matar os gays. Exatamente. Era maravilhoso isso. É isso que eu falo. Mas era muito criativo. Boa. Era maravilhoso. Eu achava maravilhoso isso. É igual o jornal Extra no Rio de Janeiro, o jornal... Oh, meu Deus. Desculpa. Por que o carioca, ele fala tudo com mas o extra, que é extra, vocês falam extra. É o extra, eu não sei. E você sabe que o comercial da rede de supermercado Extra tinha uma diferença. São Paulo e Rio. Sim. Um falava mais barato, extra, e o outro extra. Não, e tudo vocês falam com Aí chega na hora que tem o vocês... Não sei. E sai automático também.
que eu nem tenho sotaque carioca, Não tem. puxadaço, né? É. Mas o extra ficou, né? Da criação. Mas assim, é isso que eu falo. Certas coisas sempre tiveram. A Sim. manchete sempre foi isso, o caça-clique sempre foi isso. Agora a gente tá falando de uma outra coisa, que é de credibilidade, das pessoas acreditarem em algo ou não. E aí tem o letramento digital, das pessoas não entenderem como é que isso funciona. Para além desse ponto, tem um outro problema sério, que é a IA. Hoje em dia a Sim. gente vê muita imagem que a gente jura que é verdade e que é mentira. Então, assim, é o que eu te falei da rapidez, da mudança das coisas. Sim. Que as pessoas não estão conseguindo acompanhar na velocidade que é. E existe a ideia de que, assim, ah, não, mas o povão não tem dinheiro para ter internet e celular. Pelo amor de Deus. O plano de É. WhatsApp tá de graça no... Mendigo tem celular É com internet. isso, Sim. gente. Então, assim, essa galera tem celular, essa galera tem acesso à informação e uma informação enviesada que corre e que eles não vão ler, eles só vão dar play e vão ouvir. Então, assim, ou a gente realmente se preocupa, e aí não é censurar, se preocupa em começar a prestar atenção em quem está fazendo um trabalho de credibilidade na mídia independente e fortalecer esses canais, ou a gente vai ter um problema muito sério de uma galera que não tem capacidade de difundir informação de forma muito perigosa. Então, porque em algumas áreas da mídia tradicional, eu entendo que meio que já acabou, né? Por exemplo, eu sempre gostei muito de carro. Então eu lia muito 4 rodas. Uhum. E até me chateia como caiu o nível, por exemplo, né? E eu brinco e falo que jornalista, ele gosta de uma palavra da moda. Tem uma palavra que jornalista nunca usou, aí ele aprendeu, aí todos os Aí jornalistas usa, usam. esgarça a palavra. Acaba com a palavra. É isso. Aí eu lembro que uma vez eu abri a 4 rodas e tô lendo, não, esse carro sempre foi o carro vai de 0 a 100. Uhum. Aí eu abro a 4 rodas, não, esse carro agora ele vai da inércia a 100 em tantos segundos, como se inércia fosse estar parado. Quer dizer, ele ouviu uma coisa, não entendeu porcaria nenhuma. E reproduziu. E ele tá escrevendo. Só que aí com o YouTube, apareceram vários canais, inclusive de mecânicos, de engenheiros, de pessoas que entendiam. Meu marido vê o tempo inteiro, sim. E eu não vejo ninguém mais procurando informação de qualidade na 4 rodas. Ninguém. As pessoas vão no YouTube. Olha a Editora Abril, gente, acabou. Porque o cara é muito melhor. Esse cara que tá... Não é que ele é melhor, ele é muito superior. É muito mais gostoso de ouvir. É muito mais legal você Sim. acompanhar. É muito mais fácil você acompanhar do que você folhear e ver só um troço. Porque a mídia tradicional tem o limite do tempo, o limite da página, o limite... A internet não. Se eu quiser fazer um conteúdo de 4 horas e 20, eu faço. Sim. Vai ficar quem quer. Usando como gancho essa manchete que eu falei do Detran caça os gays, você como jornalista, você pegou alguma assim que você fala, não, essa manchete... Nossa, não. Você lembra de algum exemplo assim? Não vou lembrar. Eu sou péssima para lembrar essas coisas. Mas, assim, cansei de ver. E, assim, na televisão a gente tem a tarja, né? Sim. E a função da tarja é como se fosse um corte da internet. Ela é uma isca para a pessoa olhar, parar e falar, opa, deixa eu prestar atenção nisso aqui. Essa é a função da tarja. Então, assim, ela tem que ser direta, reta e explicativa no básico. Hoje em dia, não. Sabe qual é a sensação que eu tenho, Léo? O jornalista cada vez mais fala para o jornalista. Ele não fala para a população. Então, é uma galera que se retroalimenta. Eu falo pro meu colega ouvir, pro meu colega comentar de mim e pro meu colega me aplaudir no grupo de jornalistas. É tipo o cinema brasileiro virou isso. É tipo academia. É. Academia. O meio acadêmico. Sim. O meio acadêmico é isso. A galera faz publicação para que a galera da academia leia e daí republique em seus conteúdos e monografias e estudos. Então fica aquela coisa em si mesmada. E não resolve um problema da indústria, por exemplo. Você não... Exatamente. Você não fala para quem precisa da informação, Sim. Entendeu? Assim, ó, pouco importa se estão me achando intelectual ou não. Eu quero que a pessoa se informe. Isso acabou, assim. E eu vejo claramente isso. Fica todo mundo falando para si. E aí um chama o outro para ir no podcast, e outro fala para o outro. E fica todo mundo se falando dentro daquele grupo. Você não acha que a mídia tradicional ela falhou um pouco nisso? Porque quando começou... essa onda de podcast, pra mim, começou com o Flow, né? Total. Claro, né? E o que o Flow podcast conversa, né? Isso. Assim. Mas o que o Flow foi diferente pra mim que a mídia não fazia, que o Jô Soares poderia ter feito, por exemplo, e não fez?
Qualquer pessoa que fosse importante, de certa forma, para a sociedade, ou que a sociedade quisesse ouvir, eles levavam. Então, por exemplo, tem algumas figuras que, para mim, que infelizmente morreram, não há muito tempo, que eu entendo como um pecado absurdo não ter uma entrevista dessas pessoas na TV, por exemplo. Uma é a Branca Alves de Lima, que foi, aliás, a mídia que fala que apoia tanto a mulher, e é uma fraude isso aí, né? Branca Alves de Lima é a mulher que escreveu a cartilha Caminho Suave. Você conhece essa cartilha? Aqui em São Paulo, Olha. pelo menos todo mundo da minha idade foi alfabetizado com essa cartilha. É uma cartilha incrível. Todo mundo... De educação infantil. para primeiro ano. Tá. Então todo mundo que nasceu ali década de 80, década de 70... usou esta cartilha. É uma cartilha incrível. Todo mundo que foi alfabetizado com essa cartilha foi super bem alfabetizada. Não é só no Brasil. Se o pessoal escrever aí cartilha Caminho Suave, Branca Alves de Lima, vai achar. É uma cartilha maravilhosa, toda coloridinha. Aí trocaram por uma tal de... Esqueci o nome lá. Que a cartilha pra criança é uma chapa de aço, assim, na capa. Quem que quer? Tá. Não, uma insanidade, assim... absurda. Por exemplo, a mídia nunca entrevistou essa mulher. Nunca. Outra que é a Verônica também, a Verônica ela é a filha de um chinês que fugiu quando o Partido Comunista ascendeu, tal, ele teve que fugir, porque senão ia morrer. Iam matar ele. Ele foge com a filha. A filha estuda arquitetura aqui no Brasil e é ela que projeta o Orelhão. O projeto do Orelhão. Isso aí eu já ouvi, essa história eu já ouvi. É dela. Então, isso que eu achei maravilhoso no podcast, porque a mídia tradicional, ela meio que um negócio assim, não, se não for meu amigo, não interessa que é o Pelé, eu não vou chamar. Cara, mas eu acho que o Jô Soares ainda fazia isso. Eu lembro de entrevistas do Jô, tipo, o cara que vendia amendoim no sinal. Mas nunca levou, por exemplo, o Danilo Gentili. Ele tinha o viés dele também. Não, tinha, Né? e ele tava numa emissora. Sim. Então, assim, existe uma determinada obediência ali. Eu acho que o Bial tenta fazer isso com algumas coisas, mas só que qual é o grande problema da televisão? É a limitação de tempo. A televisão tem um tempo. Mas eles direcionam dependendo do tempo, eles direcionam a escolha. Porque fica Isso todo me mundo incomoda. muito na bolha. Entendeu? É isso. Eu acho que essa galera que veio com os podcasts, eles vieram querendo falar com mais gente sobre outros assuntos e sem o problema do tempo da edição, é uma conversa. Vamos trocar uma ideia. Não gosto, o negócio da mídia. Não, esse cara não é do meu lado político, eu não levo. E para além do meu lado político eu acho que não me interessa porque eu não tô ouvindo a minha bolha falar. Só que tem uma galera que pode saber e que pode se interessar, entendeu? Por exemplo, a gente já recebeu pessoas no Rivotalks, que tem o Rivo News, que é um resumo semanal de notícias, e o Rivotalks, que é a nossa sessão de conversa semanal. A gente já recebeu pessoas de várias... Por exemplo, amanhã é o Gessé Souza, que é amigo do Lula, é mega de esquerda, tal. Na outra semana, na semana anterior, foi o Dória. E daí a gente recebeu... Que é outra esquerdinha. Tá vendo? É isso. Outra esquerdinha. Que vão achar que é esquerdinha, até porque o pai dele foi preso pela ditadura, né? Foi preso, mas ficou exilado 10 anos pela ditadura. Mas dizer que o homem que tem o maior conglomerado de empresário no país... Gente, ele tem um lead. Sim. São milhares de centenas de... Não sei se são centenas ou milhares, mas eu acho que são milhares. De empresários de altíssimo poder aquisitivo. Não dá pra achar que ele é muito esquerda nesse sentido. É que isso também... Ele é PSDB, ele é tucano. Então, mas PSDB é muito esquerda. Olha aí, ó, tá vendo? É muito esquerda. É isso. É que o Brasil sempre taxou como direita, mas o próprio Fernando Henrique sempre se diz socialista, inclusive Aécio Neves. Que a social-democracia. Mas ele era um socialista mas qual que é a que diferença? queria privatizar.